Brasília, com autorização do ministro Alexandre de Moraes, mais um grupo de senadores visitou o ex-ministro e ex-secretário Anderson Torres na manhã deste domingo, lá em Brasília. E quem acompanha toda essa movimentação no batalhão da PM na capital federal é a repórter Luciana Verdolim. Como que está o clima por aí, Lu? Boa tarde para você. Soraya, boa tarde a todos. Olha, mais uma vez os senadores saíram aqui desse encontro com Anderson Torres bastante preocupados com a situação delicada do ex-ministro, ex-secretário de Segurança Pública aqui do Distrito Federal. Hoje foram 3 senadores, ontem foram 5. A gente está aqui, inclusive, com o senador Isalci Lucas, que esteve nessa visita, conversou com Anderson Torres e agora vai conversar com a gente também. Situação bastante difícil do ministro, do ex-ministro. Como que vocês encontraram Anderson Torres hoje aqui no batalhão? Bem, primeiro a gente tem que colocar no lugar do outro, né? Então só quem é pai, quem é mãe, quem é avô sabe o que é ficar afastado das crianças durante 4 meses. Ele tem 3 filhas pequenas e que tem 4 meses. E a gente sabe que o processo legal, né, a preventiva é no máximo 90 dias. Isso já vai para quase 112 dias. E sem perspectiva, sem saber o que vai acontecer, porque ele não está disposto a falar e dizer tudo que querem saber, né? Ele é advogado, então ele tem o senso de justiça, sabe o que é legal, o que não é, e fica revoltado, óbvio que tem que ficar revoltado, porque qual o risco que ele corre nesse momento, né, de investigação? Nenhum. Bota a tornozeleira, bota em prisão residencial, mas ele não pode ficar aqui a vida toda, não é, sem saber, inclusive, o que vai acontecer. Ele está perdido, realmente está com uma depressão, né? Tem a mãe com saúde também comprometida, as crianças, e ele fica chorando, né? Ele mal consegue conversar em função disso. Mas acho que agora, né, com a liberação dos senadores, estranho inclusive de ser liberado somente sábado e domingo, sabendo que os parlamentares ficam em Brasília normalmente terça, quarta, né? Mas tudo bem, né? Já tem agora, muitos já tinham viajado na sexta-feira, acho que a partir agora da semana que vem nós teremos aí de 5 em 5, foi a liberação, mas eu espero que, né, essa questão da liberação dele, mesmo que seja com tornozeleira e tal, seja feita imediatamente. Mas é muito triste a gente ver, né, essa falta realmente do cumprimento do processo legal, né, que não era nem para estar no Supremo, esse tipo de coisa, devia estar já nos juízes de primeiro grau, mas mesmo no Supremo também tem que obedecer à Constituição. Então a gente fica assim, né, nós vamos tomar algumas providências agora como senadores. O senhor falou que a ideia é tratar essa questão, o Senado institucionalmente. Como que isso funcionaria? Primeiro, a gente precisa... foram 42 senadores que assinaram o documento. Então, esses 40... E tem mais gente que gostaria de assinar, que acabou não assinando, mas estão dispostos a acompanhar isso. Porque chegou no limite, né? O Senado não pode ficar omisso, passivo, vendo o que está acontecendo, vendo realmente a Constituição, né, e o direito, o processo legal não sendo obedecido, cabe ao Supremo, né, e principalmente o presidente Pacheco, intermediar isso, né, e tentar resolver essa questão. Temos que buscar outras alternativas, né, no plenário também, para a gente poder pelo menos alertar a população, porque as coisas que estão acontecendo, né, colocam em risco a nossa liberdade. Eu vejo assim decisões sendo tomadas que é muito perigosa. O governo, inclusive, tomando medidas, né, fazendo decreto, mudando a lei, né, pressionando em alguns poderes, no STJ, no Supremo, para o Supremo garantir, como agora recentemente, semana passada, a questão de garantir realmente a cobrança, né, de imposto em cima de contribuição, de ajuste fiscal que foi feito, de incentivo fiscal, sendo simplesmente querendo cobrar para garantir lá o arcabouço fiscal, como se aquilo, né, fosse funcionar. Então a gente está com medo disso. O Brasil está indo para uma linha, né, que a gente já conhece, já vimos esse filme. Agora a Argentina, né, o que aconteceu com Cuba, com Venezuela, né, será que esses são os países que nós queremos, né, seguir?
Então a gente tem que ter muito cuidado. E o governo, eu não tenho dúvida, o governo federal foi o grande beneficiário do dia 8 de janeiro. Houve omissão clara, teve os relatórios já, que nós temos acesso, né, relatório da ABIN já dizendo isso, da própria Secretaria de Segurança do DF, alertando que aconteceria isso. Então, a gente na CPMI vamos poder esclarecer, mas não podemos esperar, né, o resultado da CPI para poder liberar o Anderson Torres, que já passou da hora realmente de liberá-lo, seja com tornozeleira ou não, ele não pode ficar aqui mais, né, em função da própria Constituição. A prisão é por conta dos atos do dia 8 de janeiro, mas amanhã também tem um depoimento na Polícia Federal com relação a uma outra polêmica envolvendo a ação da Polícia Rodoviária Federal, blitz que foram realizadas no dia do segundo turno das eleições presidenciais. O ex-ministro, ele está disposto a colaborar? Vai prestar esse depoimento amanhã? Com certeza, até porque ele está com consciência tranquila, né? Porque era a função dele tomar algumas atitudes. Agora, você não pode, num processo, né, deixar o cara preso em função de um outro inquérito totalmente diferente, né? Se ele tiver que ficar preso em função do outro inquérito, não é no inquérito que ele está. Mas ele vai estar, com certeza, vai esclarecer tudo isso. Ele quer realmente esclarecer, né? Então, por isso é que ele fica, de certa forma, também revoltado, né? Como está preso, quero dar as informações, quero fazer, exatamente para ficar livre disso. Mas as coisas estão demorando muito e ultrapassando, inclusive, os prazos legais. Esse depoimento na Polícia Federal acontece amanhã na sede, então Anderson Torres vai ter que sair daqui do batalhão e se dirigir, deve ser levado à Polícia Federal, provavelmente amanhã cedo. Obrigada, Luciano. Novamente chamo o nosso comentarista Gustavo Segré para este debate, né? Novamente ali a gente vê o senador Isalci Lucas bater na tecla da soltura de Anderson Torres, dizendo que ele está ali fragilizado emocionalmente, né, Segré? Não devemos entrar no mérito judicial. Vamos imaginar por um momento, e desculpem que o gato está participando aqui atrás, mas ele entrou na TV e não temos como tirá-lo por enquanto. Mas vamos imaginar que Anderson Torres, ele está sendo investigado, normal, por omissão ou conivência nos atos de 8 de janeiro. Mas nós vimos algumas imagens na época, ministro-chefe do GSI, Gonçalves Dias, também em situação bastante comprometida. A dúvida que fica, a pergunta é por que em um caso tem que ter a prisão e em outro não. Existe um princípio de isonomia judicial e tributário, em que todos somos iguais perante a justiça. E eu lembro, Soraya, a saída a regime de prisão domiciliar do ex-governador do Rio de Janeiro, Sérgio Cabral, que ele foi sentenciado a 425 anos de prisão e 20 dias, e foi liberado por uma determinação do Supremo Tribunal Federal, na assinatura naquele momento definida pelo ministro Gilmar Mendes, em que ele determinou que não era possível uma sentença de cumprimento antecipado, porque não tinha validação final dessa questão, dessa sentença. Nesse caso em particular, e entendendo que possa ter a questão da verificação, do processo e tudo como deveria corresponder, não seria o mesmo caso, não estaria cumprindo uma sentença sem sequer ter uma sentença em primeira instância ou uma determinação de sentença pelo Supremo Tribunal Federal, e por isso me parece que o pedido dos senadores tem de fato uma cabida precisa para a liberação no regime em que for, com as restrições que foram necessárias e que determine a Justiça, para que apenas tenhamos um princípio de isonomia cumprido. Obrigada, Segré. Até já, porque vamos viajar agora para o Reino